A gente volta, inclusive, com uma notícia muito triste, gente, porque o Corpo de Bombeiros lá do Rio de Janeiro está trabalhando muito. Eles controlaram um incêndio que atingiu o velódromo, que fica lá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Nós vamos conversar com a Roberta Camargo, que vai trazer para a gente detalhes ao vivo, conversando, inclusive, com os bombeiros, para explicar o que aconteceu. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jairo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A parte boa, se é que eu posso dizer isso, né, numa situação dessa, é que não teve vítima. Por isso que eu estou aqui com o Coronel Sarmento, vai poder explicar para a gente melhor esse trabalho. Eles foram acionados por volta de 4h20 da manhã para essa ocorrência. Um incêndio que tomou ali a parte superior, a cobertura de fato, do velódromo, mas está controlado até o momento. Agora há pouco o pessoal veio aqui comentar contigo, mostrar imagens. Vocês estão usando drone para poder verificar a área. Como é que está esse trabalho agora de manhã? Bom dia. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros, como você disse, foi acionado por volta das 4h20 e nós já encontramos um incêndio em grandes proporções, né? Totalmente tomado, e a nossa preocupação era estabelecer rapidamente, e nós fizemos um trabalho com as nossas viaturas aéreas, onde nós estabelecemos de modo a combater a parte superior e prontamente com equipes na parte de dentro do velódromo. Com isso foi muito efetivo que nós evitamos a propagação para o Museu Olímpico e a parte interna. Então nossas equipes, ao mesmo tempo que trabalhavam por fora, trabalhavam por dentro. E cerca de 80 militares trabalham, 23 viaturas atuando aqui. Nós temos equipes especializadas do grupamentos especiais, grupamento de busca e salvamento. Nós temos uma equipe de drones aqui que faz todo o monitoramento, que de modo que a gente possa o tempo todo estar acertando a nossa estratégia. E é o que nós fazemos nesse momento. O incêndio está controlado, não existe mais risco de propagação, mas nós continuamos monitorando porque ainda existem focos de calor e o drone nos dá essa leitura, e com isso a gente mantém as equipes, mantemos refrigerando, resfriando ainda o local. A gente consegue ainda com as equipes entrar e resfriar, né? À medida que é natural que volte, né? Nós temos muito calor, ainda temos o material combustível e oxigênio, que é a mistura perfeita para o incêndio. Então, à medida que o fogo retoma, a gente faz o combate. Enfim, isso é provável que a gente se mantenha assim ao longo do dia fazendo esse monitoramento. Para quem está assistindo a gente e é de fora do Rio também entender, o Parque Velódromo ele recebe muitas modalidades diferentes aqui, são aulas gratuitas, são mais de 30 modalidades diferentes, são 5.000 alunos que costumam ter aula por aqui, fazer cursos por aqui, e estava tendo um campeonato de esgrima internacional. E aqui, nesse parque, estavam acontecendo as eliminatórias e também alguns treinos para este campeonato, que foi transferido para uma arena próximo daqui. Ao mesmo tempo, essa cobertura é uma lona sintética. A gente ouviu do pessoal da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro que é uma lona que foi colocada ali propositalmente. Essa lona já pegou fogo, na verdade essa cobertura já pegou fogo outras 2 vezes em 2017 por conta de balões que caíram. Então eles mudaram esse material para que o material ajudasse ali a diminuir a possibilidade de propagação do fogo. Claro que o material é um material que, ao mesmo tempo que ele tem esse benefício, é um material sintético, então não tem jeito, né? O fogo está ali, ele se alastra, então, de fato, é uma corrida contra o tempo, né, Coronel? Sem dúvida. Na verdade, é uma estratégia, uma corrida contra o tempo, a gente precisa estabelecer muito rápido. Isso graças às nossas viaturas de última geração e bombeiros muito bem treinados. Então, a gente estabelece a parte externa com viaturas aéreas e por dentro também, bombeiros entraram e fizeram esse combate, porque para justamente o que você falou, evitar essa propagação. E foi o que nós conseguimos, evitar uma propagação, mantivemos o fogo contido na parte superior, né? O Museu Olímpico, que fica logo abaixo dessa cobertura, está intacto não pela ação do fogo, mas ele tem algumas... derreteu, né? Chamuscou essa lona e cai um produto daquele. Então, em alguns locais, né, onde teve um pouquinho mais de carga incêndio, a gente tem um material que possa estar danificado pela ação, não do fogo, mas pela água ou pela o fenômeno químico que ocorreu nessa combustão, de modo a cair em cima desses materiais, alguns materiais ali do parque do Museu Olímpico. Mas a gente pode se dizer que ele está intacto, não teve ação do fogo, a não ser numa TV, onde a gente acredita que tem se originado. Porque existe uma TV ali próximo, né, de uma área imersiva, uma TV pequena, uma área muito pequena,
que existe um fogo e um lastro que ocorreu para o teto. A gente acredita que o incêndio iniciou nesse local. Claro que as equipes vão investigar, né, para saber de fato, fazer perícia, para saber de fato como ele começou, mas aí já tem esse apontamento do Coronel Sarmento informando que provavelmente ele possa ter começado, o incêndio possa ter começado nessa televisão, mas é isso. Em cima a gente tem essa cobertura, que é onde a gente vê o fogo que teve mais cedo, bem mais cedo, e ali já seria um segundo piso, eu diria, ou a parte superior, né, um giral do velódromo, é onde fica esse Museu Olímpico. Então é um lugar também de visitação do grande público. E, de novo, eu ressalto que foi uma parte boa dessa situação, se é que eu posso dizer isso, né, que a gente pode falar, porque realmente é uma perda material, mas de um equipamento do público, né? Mas não teve vítima porque era um lugar que estava vazio naquele momento. Então, um lugar de visitação em cima, museu, embaixo tinha ali a parte de treinos, né? Que o pessoal da esgrima estava utilizando. Agora, tudo isso foi transferido, mas o trabalho continua ao longo do dia, porque a gente percebe, vocês estão com equipamentos aqui, tem ainda muito o que fazer, né, Coronel? Sim, a gente continua monitorando. É importante que a gente não deixe o fogo voltar, né? Porque ainda existe calor, a gente está monitorando esse calor e à medida que for necessário a gente vai desmobilizando as equipes. Muito obrigada, boa sorte, bom trabalho hoje. A gente segue acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros, viu, Jairo? Valeu, Roberta, muito obrigado. A gente segue acompanhando o seu trabalho também aí nessa cobertura no incêndio que atingiu o velódromo lá na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, tá? Por sorte, não temos vítimas.